Olá, sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil de vocês, e a gente continua os estudos sobre os direitos da personalidade. Bom, ainda tendo bastante link com o que a gente estudou na aula passada, a gente começa a ver agora, aliás, a gente continua a ver algumas outras características que são inerentes aos direitos da personalidade e que são muito importantes também de serem compreendidos. Veja que a nossa sistemática, ela sempre passa por isso, né? Eu sempre acho importante, primeiro, dar um panorama geral, uma conceituação geral, para que quando vocês estiverem estudando, vocês tenham a exata noção do porquê que aquilo surgiu, quais são suas características primordiais, etc. E aí sim a gente entra nas espécies, nas suas características mais técnicas, mais detalhadas. Por que eu faço isso? Porque eu acho que se, por exemplo, o examinador te cobrar uma questão que eventualmente é extremamente específica ou muito fora da curva, como ele às vezes faz, que é justamente para, são as questões que ele chama de difícil, né, que é justamente para pegar o examinando, é muito importante que vocês entendam ao máximo e de forma mais absoluta e genérica do assunto. Por quê? Se você não tiver ideia do que é a resposta exata, se você tem noções gerais sobre aquele tema, você vai conseguir pelo menos se virar muito bem no começo. É para isso que a gente faz os testes, é para isso que a gente faz essa conceituação antes, tá? Então, eu dei alguns conceitos genéricos mais importantes que eu queria tratar com maior detalhamento. E agora a gente continua agora no rol das características mais gerais e menos, vamos dizer assim, polêmicas, tá? A primeira característica que eu queria destacar nessa aula dos direitos da personalidade é em relação ao fato dos direitos da personalidade serem absolutos. Então, primeira característica é essa. Ou seja, esses direitos eles são tão importantes no nosso contexto social, são tão importantes para o indivíduo, que o legislador ele teve o cuidado de tornar esses direitos erga omnes. Quando a gente fala em absolutos, a gente pode entender essa expressão, né, erga omnes. Ou seja, esses direitos eles podem ser oponíveis em face de todo e qualquer pessoa e não há um prazo para você exercer um dos seus direitos da personalidade. Então eles são tão relevantes que o Estado disse, olha, a qualquer tempo e em face de qualquer pessoa, você pode opor alguma reclamação de ameaça ou lesão a um dos seus direitos da personalidade. É mais ou menos nesse intuito que a coisa foi desenvolvida. E também por serem absolutos, né, o que pode se extrair disso também, e a outra característica é que eles são gerais, ou seja, eles são inerentes a todas as pessoas. Isso significa que, 1, todo mundo tem direitos da personalidade, 2, todos têm que respeitar, então veja, um dever que os particulares têm, e o Estado, etc., todo mundo, de respeitar os direitos da personalidade alheia. Então, essa é a primeira característica que eu destaco. A segunda versa sobre este rol exemplificativo. Bom, quando eu falo rol exemplificativo, né, é evidente que eu estou falando do Código Civil. O Código Civil tratou, a partir do artigo 11 até o 22, de uma forma bem extensiva e detalhada e bem tecnicista sobre os direitos da personalidade, mas como a gente disse lá na primeira aula sobre o assunto, o maior fundamento desses direitos ele se encontra na Constituição, lá no artigo 1º, quando ela impôs, ela internou no nosso ordenamento o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, toda vez que você estiver estudando os direitos da personalidade, saiba que esses direitos não se exaurem no Código Civil. E aí a gente tem diversos exemplos, né? Primeiro, da própria Constituição. Existem diversos direitos básicos lá e que versam sobre os direitos da personalidade. Então, quando ele fala, por exemplo, em direito ao meio ambiente, quando ele fala em liberdade de culto religioso, quando ele fala em liberdade de ir, vir e permanecer,
ainda que esses assuntos também possam estar tratados em outra legislação, isso também é fonte do direito da personalidade, é fundamento suficiente para se buscar uma tutela toda vez que, repito, houver ameaça ou lesão a esse direito. Então, essa é a primeira parte que a gente tem que entender. No próprio ordenamento, né, que a gente fala infraconstitucional, a gente tem, por exemplo, a lei dos alimentos. Isso é um tipo de tutela que versa sobre a existência com este mínimo de dignidade e que o nosso Estado, que não é só de direito e democrático, mas conquista nossa, direito social, também tem que se preocupar e também tem o dever de garantir. Então, toda norma que tenda a efetivar os direitos sociais no nosso cotidiano são normas que precisam ser observadas dentro deste âmbito dos direitos da personalidade. Então, isso é super pacífico, o Código Civil ele tem um rol exemplificativo. Além disso, essa característica aqui dos inatos, quando você fala dos direitos inatos, a gente tem que observar com bastante cuidado. Por quê? Parte da doutrina vai dizer que esses direitos são inatos porque nascem com a pessoa, ou seja, fazem parte, né, lá desde o início da vida humana, e com ela, né, junto com o fim da vida humana, junto com a morte, esses direitos deixam de pertencer a ela, ou seja, se extinguem. Muito cuidado, porque para outra parte da doutrina, essa característica desses direitos serem inatos, você está querendo dizer, na verdade, que eles estão junto com a pessoa porque os direitos da personalidade são anteriores não só à existência dessa pessoa, mas também ao próprio mundo jurídico. Então há quem defenda que os direitos da personalidade são inatos porque porque essa espécie de direito ela vem junto e que isso nos remete justamente àquela discussão que a gente teve naquela aula quando a gente discutiu a corrente justnaturalista e a corrente positivista e a corrente mista. Então, por que eu estou contando essa característica para vocês? Porque a gente não sabe quem vai compor a banca da GV que vai produzir a prova lá do exame de ordem. Não tem como saber isso. Então, é importante que a gente traga todas as características possíveis, porque se for objeto de questão, vocês vão saber como responder, sempre nessa nossa linha de nos prepararmos para o exame. E então, essa característica, ela é isso. A depender da corrente, ela vai ter essa conformação. Tem mais uma coisinha, assim, só remetendo ao rol anterior, que é do rol exemplificativo, tem mais um fundamento para isso. Além de ele vem da Constituição, tem mais uma situação que ela é a seguinte. O mundo fático, ele traz, eu sempre bato nesse martelo, porque ele é essencial para você entender os porquês do sistema jurídico. Mas o mundo fático, ele traz situações e inovações e coisas que vão surgindo ao longo do tempo que o legislador simplesmente não consegue acompanhar. Então, por exemplo, a gente não tinha, até pouco tempo atrás, uma legislação que fosse eficiente em relação, por exemplo, aos crimes cibernéticos ou às relações constituídas no âmbito da internet. Então, veja, houve um avanço no mundo fático, que é um avanço científico, e o legislador ele foi só acompanhando essa modificação. Então, quando a gente fala no rol exemplificativo, a gente também está dando esse sentido. Qual é esse sentido? Se você esgota a proteção aos direitos da personalidade naqueles termos que a lei colocou, e você tira as noções principiológicas, etc., você estará limitando a possibilidade daquela lei ter alguma valia real, ou seja, daquela lei efetivamente proteger aquilo a que ela se propôs. Então, quando a gente fala nos fundamentos do rol exemplificativo, também é importante destacar isso, vale essa menção. Bom, eu não vou acelerar as próximas características para a gente não falar de uma forma meio atropelada. Então, vamos encerrar a aula por aqui. Na próxima aula a gente continua exatamente onde a gente parou, dá para ver aqui na lousa digital de vocês o que falta falar e a gente continua dali, pode ser?
Antes da gente encerrar, eu sei que a gente fala todas as aulas, mas é porque é importante, é relevante. Se as aulas estão ajudando vocês, se vocês conhecem algum colega que está se preparando para o exame de ordem, muito importante, a gente sempre toca nessa tecla, que você indique a ele o curso e também use as redes sociais para divulgar, compartilhar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do GETUSP e acompanhar. Na próxima aula a gente continua a falar desse assunto. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.